Você sabia que existe um lugar no Brasil onde o tempo parece ter parado? Bem-vindo a Desemboque, um distrito que guarda histórias e segredos do século XIX, a apenas 60 quilômetros de Sacramento, em Minas Gerais. Este pequeno povoado, que já foi um próspero centro minerador, hoje se destaca pela sua rica história e pela atmosfera nostálgica que o envolve. Ao caminhar por suas ruas tranquilas, é impossível não sentir a presença do passado, que ainda ressoa nas antigas construções e nas memórias de seus poucos habitantes. Desemboque surgiu durante a Corrida do Ouro, quando as jazidas na região atraíram muitos colonizadores em busca de fortuna. No entanto, à medida que os recursos minerais começaram a se esgotar, a população foi gradualmente diminuindo. O que antes era um vibrante centro comercial e cultural agora abriga apenas 27 moradores permanentes, que se tornaram os guardiões das histórias e tradições locais. Essa redução populacional transformou Desemboque em um lugar de silêncio e contemplação, onde a natureza e o passado se entrelaçam. Um dos principais atrativos de Desemboque são as suas igrejas históricas, que permanecem de pé como testemunhas de um tempo que já foi. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro e a Igreja de São Sebastião, construídas com um século de diferença, são exemplos notáveis da arquitetura religiosa da época. Ambas passaram por reformas recentes, mas ainda preservam elementos que revelam a riqueza cultural da região. Essas edificações não são apenas locais de adoração, mas também guardam histórias que merecem ser contadas. Logo na entrada da Igreja Matriz, um cemitério peculiar chama a atenção dos visitantes. Este lugar sagrado é envolto em mistério e curiosidades, com sepulturas que contam histórias de vidas passadas e tradições locais. As explicações sobre os costumes funerários e as práticas da comunidade revelam uma parte importante da cultura de Desemboque, proporcionando um vislumbre do que era viver nesta região durante os tempos áureos. Além de suas construções históricas, Desemboque também é conhecido por suas belezas naturais. A poucos quilômetros do povoado, o Ribeirão João Inácio abriga um conjunto de quedas d'água deslumbrantes, que atraem visitantes em busca de um contato mais íntimo com a natureza. Este cenário paradisíaco oferece um espaço perfeito para relaxar, fazer piqueniques e aproveitar a tranquilidade que a região tem a oferecer. O estilo de vida em Desemboque é simples e tranquilo, refletindo a essência do interior mineiro. Os poucos moradores são acolhedores e estão sempre dispostos a compartilhar suas histórias e tradições com os visitantes. Essa interação proporciona uma experiência autêntica, permitindo que os viajantes se conectem com a cultura local e compreendam melhor a vida nesse distrito que parece ter parado no tempo. Desemboque é, sem dúvida, um lugar que encanta e fascina. Sua combinação de história, cultura e natureza cria uma atmosfera única, que atrai aqueles que buscam um refúgio longe da agitação das grandes cidades. Ao visitar esse distrito, você não apenas explora um pedaço do passado, mas também se permite vivenciar momentos de reflexão e apreciação pela simplicidade da vida. Por fim, Desemboque é um convite a uma viagem no tempo. É um lugar onde cada esquina guarda uma história, e cada visita é uma oportunidade de relembrar a importância das raízes e das tradições. Se você está em busca de um destino que une história, cultura e natureza, não deixe de conhecer Desemboque e descobrir os segredos que ele tem a oferecer. Fundado durante a Corrida do Ouro, Desemboque foi, em seu auge, um próspero centro minerador, atraindo pessoas de diversas regiões em busca de riqueza e oportunidades. Nos séculos XVIII e XIX, a região pulsava com atividade econômica gerada pela exploração de jazidas de ouro. As ruas eram movimentadas, e o comércio florescia, com muitos habitantes se estabelecendo para aproveitar a bonança que a mineração proporcionava. A atmosfera era de otimismo, e Desemboque se consolidava como um dos pontos importantes na rota da exploração mineral em Minas Gerais. Com o passar do tempo, no entanto, a realidade começou a mudar. À medida que as jazidas de ouro se esgotavam, a população de Desemboque começou a despencar. O que antes era um local vibrante e cheio de vida se transformou em um cenário de desolação. Muitas pessoas deixaram a região em busca de novas oportunidades em outros lugares, levando a uma redução drástica no número de habitantes. Assim, o distrito, que já foi um símbolo de prosperidade, passou a ser conhecido pela sua quietude e pelo vazio deixado por aqueles que partiram. Hoje, apenas 27 moradores permanentes habitam Desemboque, tornando um dos distritos mais isolados e pacatos da região. Esses poucos habitantes tornaram-se os guardiões das histórias e tradições locais, preservando a memória de um tempo em que a cidade vibrava com atividade mineradora. A vida no distrito é marcada pela simplicidade e pela conexão com a natureza, onde os moradores sobrevivem em um ambiente que reflete a tranquilidade do campo, longe do frenesi das grandes cidades. Apesar da diminuição populacional, Desemboque ainda possui vestígios de sua glória passada.
As ruínas das antigas construções mineradoras e as igrejas históricas que resistem ao tempo são testemunhas silenciosas da riqueza que um dia existiu. Esses patrimônios contam histórias de luta, fé e esperança, e atraem visitantes curiosos que buscam entender a essência desse lugar que, embora esquecido em muitos aspectos, ainda carrega um legado significativo. A cultura local também permanece viva por meio das tradições e festividades que são celebradas pelos moradores. Mesmo com a pequena população, as festividades religiosas e eventos comunitários continuam a unir os habitantes em torno de suas raízes. Essa resistência cultural é um testemunho da força da comunidade e da importância de manter viva a história de Desemboque, mesmo em tempos difíceis. Desemboque é um lugar que provoca reflexão sobre o impacto da exploração e do ciclo econômico nas comunidades. O que resta de sua glória é uma rica tapeçaria de histórias, memórias e patrimônios que merecem ser contados e apreciados. Ao visitar esse distrito, é possível não apenas conhecer um pedaço da história do Brasil, mas também se conectar com a essência da vida simples e autêntica que ainda perdura em meio ao silêncio do tempo. As relíquias de Desemboque ainda resistem ao tempo, e suas duas igrejas são testemunhas silenciosas de um passado rico e fascinante. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro e a Igreja de São Sebastião são mais do que apenas edificações religiosas. Elas representam a história e a cultura de uma comunidade que, apesar de seu tamanho reduzido, preserva com carinho suas tradições. Cada parede, cada altar e cada detalhe arquitetônico contam histórias que remontam a épocas em que Desemboque era um vibrante centro minerador. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro, com mais de um século de história, é um dos principais marcos de Desemboque. Sua construção, que remonta ao século XIX, reflete a arquitetura da época e a devoção dos moradores. Recentemente, a igreja passou por uma restauração cuidadosa, que preservou sua essência e ao mesmo tempo trouxe de volta o brilho de suas características originais. Os visitantes são atraídos não apenas pela beleza da edificação, mas também pela aura de espiritualidade que permeia o local, onde muitos moradores vêm buscar consolo e esperança. A segunda igreja, a de São Sebastião, foi erguida posteriormente e também é um importante marco histórico do distrito. Embora mais nova, ela complementa a paisagem cultural de Desemboque e oferece uma visão do desenvolvimento da comunidade ao longo dos anos. Assim como a matriz, a Igreja de São Sebastião passou por reformas que revitalizaram sua estrutura, permitindo que mais visitantes conheçam a riqueza cultural que ela abriga. Ambas as igrejas são locais de culto, mas também servem como centros de encontro e celebração para os moradores. Dentro dessas igrejas, segredos e histórias estão escondidos em cada canto. Desde os altares adornados até as pinturas que adornam as paredes, cada elemento carrega um significado profundo. As tradições religiosas, os rituais e as festividades que acontecem nessas igrejas são uma parte vital da identidade de Desemboque, ligando as gerações passadas com as presentes. Os moradores frequentemente compartilham relatos sobre as celebrações que marcaram a vida da comunidade, revelando um rico legado de fé e perseverança. As restaurações recentes não apenas preservaram as igrejas, mas também reacenderam o interesse pela história de Desemboque. Visitantes de diversas partes do Brasil agora são convidados a explorar esses patrimônios, descobrir suas histórias e se maravilhar com a beleza que resistiu ao tempo. Esse renovado interesse ajuda a manter viva a memória coletiva da comunidade e reforça a importância de proteger esses tesouros históricos para as futuras gerações. Desemboque, com suas igrejas imponentes, é um convite a uma viagem no tempo. Ao explorar esses locais sagrados, os visitantes têm a oportunidade de se conectar com a espiritualidade e a cultura de um povo que, mesmo diante das adversidades, continua a valorizar suas raízes. As relíquias de Desemboque não são apenas monumentos do passado, elas são símbolos de resistência, fé e a eterna busca por identidade em um mundo em constante mudança. Logo na entrada da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro, um cemitério peculiar se destaca, despertando a curiosidade de todos que visitam Desemboque. Este espaço sagrado, que abriga sepulturas e memórias, é um testemunho silencioso da história da comunidade. As lápides, algumas desgastadas pelo tempo, contam histórias de vidas que passaram por ali, revelando um lado da cultura local que muitas vezes é esquecido. O cemitério não é apenas um local de descanso, é um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam, oferecendo um vislumbre das tradições e crenças da população. As sepulturas, com suas inscrições e simbolismos, trazem à tona as histórias de pessoas que contribuíram para a formação da comunidade. Cada nome gravado representa uma vida, uma trajetória e, muitas vezes, um legado que perdura através das gerações. A diversidade das lápides também reflete as diferentes crenças e tradições que coexistem em Desemboque, mostrando como a cultura local é rica e multifacetada.
Ao caminhar entre os túmulos, os visitantes são convidados a refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de preservar as memórias daqueles que vieram antes. Além das histórias individuais, o cemitério é cercado por lendas e superstições que fascinam tanto os moradores quanto os visitantes. Contos sobre aparições e fenômenos inexplicáveis circulam entre os habitantes, aumentando o mistério que envolve este lugar. Essas narrativas são passadas de geração em geração, alimentando a imaginação e a curiosidade de quem escuta. Assim, o cemitério se transforma em um espaço não apenas de lembrança, mas também de encantamento, onde o sobrenatural se mistura com a realidade. A proximidade do cemitério com a igreja matriz de Nossa Senhora do Desterro acrescenta uma camada de significado ao local. Tradicionalmente, as igrejas e os cemitérios estão interligados na cultura cristã, simbolizando a relação entre a vida e a morte. Esse vínculo é especialmente forte em Desemboque, onde os rituais religiosos e as práticas funerárias se entrelaçam, refletindo a fé da comunidade. Os moradores frequentemente visitam tanto a igreja quanto o cemitério, honrando seus antepassados e buscando conforto na espiritualidade que permeia o espaço. Embora o cemitério possa parecer um lugar de tristeza, ele também é um espaço de celebração da vida. As visitas, especialmente durante festividades religiosas, são momentos em que a comunidade se reúne para homenagear aqueles que partiram. Flores são deixadas, orações são feitas e histórias são compartilhadas, criando um ambiente de amor e gratidão. Essa prática reafirma a importância da memória coletiva e o papel que cada indivíduo desempenha na história de Desemboque. Em suma, o cemitério ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro é um local que conta histórias profundas e intrigantes. É um espaço que convida à reflexão, à exploração e à conexão com o passado. Ao visitar Desemboque, não se esqueça de prestar atenção às narrativas que essas sepulturas têm a oferecer. Cada pedra, cada nome e cada lenda é uma parte vital da rica tapeçaria que compõe a história desse distrito encantador, onde o tempo parece ter parado, mas as memórias continuam a viver. E não para por aí. A apenas 9 quilômetros do povoado de Desemboque, um verdadeiro espetáculo da natureza espera por você, um conjunto de quedas d'água deslumbrantes no Ribeirão João Inácio. Este local é um verdadeiro refúgio para aqueles que buscam um contato mais profundo com a natureza, longe da agitação das cidades. Com suas águas cristalinas e paisagens exuberantes, as quedas d'água oferecem um cenário perfeito para relaxar e se maravilhar com a beleza natural do Brasil. Ao chegar ao Ribeirão João Inácio, a primeira coisa que chama a atenção são as várias camadas de quedas d'água que se precipitam entre as rochas e a vegetação. O som da água caindo cria uma sinfonia relaxante, que logo envolve os visitantes e proporciona uma sensação de paz. A atmosfera tranquila e revigorante é ideal para quem deseja escapar do estresse do cotidiano e se reconectar com a essência da natureza. É um lugar que convida à contemplação e à meditação. Além de ser um destino perfeito para relaxar, as quedas d'água também são um convite à aventura. Os visitantes têm a oportunidade de explorar a área ao redor, fazer trilhas e até mesmo nadar nas águas refrescantes das piscinas naturais formadas pelas quedas. A interação com a fauna e flora locais, que inclui diversas espécies de plantas e aves, torna a experiência ainda mais enriquecedora. É um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da fotografia, que encontrarão inúmeras oportunidades para capturar a beleza do local. Para aqueles que buscam um pouco mais de emoção, o Ribeirão João Inácio oferece atividades como a prática de esportes aquáticos e caminhadas pelas trilhas que cercam as quedas. A sensação de estar cercado por tanta beleza natural é revigorante e proporciona uma experiência inesquecível. O local é ideal para famílias, grupos de amigos ou até mesmo para quem deseja um momento de solitude em meio à natureza. A preservação desse ambiente natural é fundamental para garantir que as futuras gerações possam aproveitar o que o Ribeirão João Inácio tem a oferecer. A conscientização sobre a importância da conservação ambiental deve ser parte da visita, pois a natureza é um patrimônio que precisa ser cuidado. Os visitantes são incentivados a respeitar as regras de preservação e a deixar o espaço tão limpo quanto o encontraram, garantindo que a beleza das quedas d'água continue a encantar a todos. Em suma, as quedas d'água do Ribeirão João Inácio são um verdadeiro tesouro escondido que complementa a experiência de visitar Desemboque. Este local não apenas proporciona um espetáculo visual, mas também uma oportunidade de conexão com a natureza e com si mesmo. Se você está em busca de um destino que ofereça tranquilidade, beleza e aventura, não deixe de conhecer essas deslumbrantes quedas d'água. A natureza tem um jeito especial de curar e inspirar, e o Ribeirão João Inácio é o lugar perfeito para isso. Desemboque é um convite a uma viagem no tempo, um lugar onde cada esquina guarda uma história e cada rua parece sussurrar segredos do passado. Localizado em Minas Gerais, esse pequeno distrito é um destino que encanta os visitantes com sua rica herança cultural e suas paisagens deslumbrantes.
Ao explorar Desemboque, você é transportado para uma época em que a mineração de ouro prosperava e o distrito pulsava com vida e atividade. Hoje, as marcas desse passado glorioso ainda estão presentes, tornando cada visita uma experiência única e fascinante. Ao caminhar pelas ruas tranquilas de Desemboque, é impossível não se sentir envolvido pela atmosfera nostálgica do lugar. As antigas construções, embora algumas em ruínas, contam histórias de um tempo em que o distrito era um próspero centro minerador. As igrejas históricas, com suas arquiteturas imponentes, são marcos que resistem ao tempo e servem como testemunhas da devoção da comunidade. Cada elemento do distrito reflete a história e a cultura de um povo que, apesar das adversidades, ainda valoriza suas raízes. Mas Desemboque não é apenas um destino histórico. Suas belezas naturais também são de tirar o fôlego. A poucos quilômetros do povoado, as quedas d'água do Ribeirão João Inácio oferecem um espetáculo de natureza que encanta todos que têm a oportunidade de visitá-las. Com suas águas cristalinas e a vegetação exuberante ao redor, esse local é perfeito para quem busca um momento de paz e conexão com a natureza. Os visitantes podem nadar nas piscinas naturais, fazer trilhas e até mesmo desfrutar de um piquenique em meio a esse cenário paradisíaco. A tranquilidade de Desemboque proporciona uma experiência de imersão na cultura local. Os poucos moradores são acolhedores e sempre prontos para compartilhar suas histórias e tradições. Essa interação cria um senso de comunidade que é difícil de encontrar em grandes cidades. Conhecer os habitantes do distrito e ouvir suas narrativas é uma maneira de entender melhor a importância de preservar a história e a cultura de Desemboque para as futuras gerações. Além de sua rica história e belezas naturais, Desemboque também é um local que inspira reflexão e contemplação. A simplicidade da vida no distrito convida os visitantes a desacelerar e apreciar as pequenas coisas. O tempo parece passar de forma diferente aqui, permitindo que você se desconecte do frenesi do mundo moderno e se reconecte com si mesmo. Essa experiência é um verdadeiro presente, que ajuda a rejuvenescer a mente e o espírito. Em suma, Desemboque é um lugar que merece ser explorado e apreciado. Venha descobrir as histórias que permeiam suas ruas, encantar-se com a beleza natural que o rodeia e vivenciar a hospitalidade de sua gente. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais aventuras como essa, pois cada visita a Desemboque é uma nova oportunidade de se surpreender e aprender. Este distrito, embora pequeno, é um tesouro que promete deixar marcas duradouras em quem se atreve a explorá-lo.